Fala aí, pessoal, você que se liga no Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Como prometido, hoje a gente tem uma segunda parte com o Dr. Danilo Valarelli. Nós vamos falar hoje sobre mesialização de molar. Hoje a gente recebe muito paciente no consultório que perdeu alguns dentes, principalmente posteriores, primeiro molar, e o paciente chega lá perguntando para a gente se pode fazer o fechamento de espaço. O Danilo vai mostrar para a gente o que ele faz, o que ele resolve. Deixa eu chamar o Platinum Plus aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor Danilo Valarelli. Que honra, hein? Mais uma vez aqui com você. Tudo bom, Renzo? É com muito prazer que eu volto aqui ao canal, né? Sou novamente convidado por você para a gente fazer a continuação, né? Que a gente fez a verticalização de molares e, como sequência, pede, né? A mesialização, porque é uma dúvida, Renzo, que os ortodontistas têm. Muitos pacientes chegam no consultório com a perda de dentes posteriores, principalmente primeiros molares, né? E é a dúvida do ortodontista. Será que eu consigo fechar esse espaço? Será que eu consigo, né, não colocar um implante nesse paciente? Ou o paciente já vem, né, não querendo o implante? Na verdade, eles recebem até algumas orientações do próprio clínico geral. Fala, passa com o seu orto lá, manda fechar o espaço. Ele nem sabe se dá para fechar, se não dá para fechar. Fala, passa com o orto lá e fecha. Teoricamente é fácil, né? Se você alinhar, nivelar e colocar um elástico corrente, vai fechar. Mas existem características muito importantes, Renzo, que a gente vai ter que avaliar muito bem para ver se é possível fechar esse espaço, para ver se a eficiência do tratamento ela é boa, fechando o espaço ou deixando o espaço para futura prótese, implante, etc. Pois é, Danilo, Então, exatamente isso que aí que a gente quer começar, né? O que seria essa mesialização de molar e quando que a gente usaria essa técnica? Então, Renzo, quando você já diz mesialização de molares, você já tem alguma coisa para tomar cuidado, o que é a ancoragem. Então, se você quer mesializar molares, a sua ancoragem para isso vai ter que ser muito boa. Porque se você se ancorar ou se você se apoiar em dentes anteriores, esses dentes anteriores vão retrair. Então, não será uma mesialização pura de molares. Será um fechamento de espaço recíproco. Então, quando a gente tem uma classe 1, por exemplo, então os molares estão em classe 1 e o paciente perdeu um dos molares, normalmente o molar, primeiro molar inferior, e aí ele aparece no consultório com aquele espaço do primeiro molar inferior. E você pensa, a mordida está ótima, eu tenho a posição dos molares ok, a intercuspidação anterior dos caninos está ok. E o paciente com isso, ele não quer colocar aparelho. Ele vai pensando em repor o dente. Mas ele chega para o ortodontista e fala, não tem jeito de fechar esse espaço? Não, eu não quero pôr implante. Eu não quero pôr prótese. E aí? Se os dentes já estão corretamente intercuspidados na anterior, você vai ter que pensar somente em mesialização dos posteriores, ou seja, o segundo molar vai tomar o lugar do primeiro e o terceiro vai tomar o lugar do segundo. Então aí você necessita de uma ancoragem fixa para fazer a mesialização pura desses molares. E normalmente você vai ter que mesializar 8, 9, 10 milímetros, que é o tamanho de um molar. Isso é uma mecânica muito difícil, que vai, né, te trazer muitos efeitos colaterais. Não é só simplesmente você vai lá, passar um corrente em tudo lá e querer fechar o espaço. Se você alinhar, nivelar e passar um corrente, você vai estar se apoiando em dentes anteriores para mesializar posteriores. Então é recíproco. Você vai perder a relação dos dentes anteriores. Tá vendo você, ortodontista aí, que tá com casinho, que você precisa mesializar o dente posterior. Não passe o elástico corrente direto, use o mini implante e escuta o que o Danilo vai falar aí, que ele vai dar uma dica importante para a gente. Exatamente. Primeira coisa que você vai observar no seu caso. Qual a relação entre o arco inferior e o superior? Ou seja, qual é a classe do seu caso? E o que você vai ter que observar? Relação molar e relação de caninos. Se a relação de caninos estiver ok, estiver boa, relação antero-posterior da oclusão de caninos,
você vai ter que ter uma ancoragem fixa para mesializar os molares. Então, casos de classe 1 e classe 2, ancoragem esquelética para se fazer a mesialização de molares. Então, vamos ver, Renzo, um exemplo aqui. Então, olha esse caso. Nós temos aqui uma paciente, né, de 11 anos, que tinha agenesia de laterais superiores e agenesia de segundos pré-molares inferiores. Quando a gente observa a relação molar, né, e a relação canino, a gente percebe que praticamente ela está em classe 1. Então, o pensamento é, Danilo, então ficou fácil. Porque se é classe 1, eu não tenho um dente em cima e um dente embaixo, é só eu alinhar, nivelar e colocar elástico corrente. Ótimo! Você pode fazer a mesma coisa em cima e embaixo, mas olha o perfil desta paciente. Com este perfil, você não pode pensar em retração de bateria anterior, porque senão você vai piorar muito o perfil. Esse perfil já é reto, até com um pouquinho de falta de hipogônio. Então, voltando lá, o que eu vou pensar? Danilo, tá muito difícil. Então, eu vou abrir um espacinho aqui, porque aqui já cabe um lateral, aqui eu abro mais o espaço para caber lateral, abro aqui embaixo e vou colocar implante. Ué, é um planejamento. Mas essa paciente tem 11 anos de idade. Então, eu não faço isso. Tem gente que faz. Eu não faço. Eu vou pensar em mesialização de dentes posteriores. E aí a gente fez. Como? Olha lá que beleza. A gente utilizou mini implante. Olha lá o que aconteceu, Renzo. Abertura de mordida. 3 meses fazendo essa mecânica, né? De 3 a 4 meses, abre essa mordida. E aí? Você assusta? Como eu assustei. Então eu olhava e falava, meu Deus, olha essa mordida. E aí, aquele dia que você sai do consultório meio com a cabeça meio... Com a cabeça inchada, você não sabe o que você vai fazer, né? Falei, e agora? Eu vou ter que consertar. Né? Então, olha lá. Abertura de mordida e o problema estabelecido. Então, o que acontece, Renzo? Quando a gente faz uma força, né? No caso aqui, a mesialização dos dentes posteriores, uma força para mesial, a gente está fazendo a força na coroa dos dentes, nos bractes, nos tubos. Se ela não passa justamente no centro de resistência dos dentes, você vai criar um momento. O que é o momento? É a tendência de rotação ou de giro desse plano oclusal no centro de resistência do arco todo. Então, olha o que acontece. Você começa a fazer a força e esses dentes vão se angular para mesial, os posteriores, e os anteriores vão vestibularizar, girando o arco ou girando o plano oclusal superior no sentido anti-horário e girando o plano oclusal inferior no sentido horário. E Danilo, como que a gente minimiza, como que a gente pode fazer a mecânica? Né? É o que eu vou explicar agora. Então, olha lá. Força colocada do tubo até o mini implante. Há uma distância desse tubo até o centro de resistência do dente, do molar. Tendo essa distância e você fazendo a força na coroa, você cria um momento de força. Ele vai ter uma tendência de angular e vai fazer um atrito no fio. Fazendo esse atrito, ele vai empurrar o fio para frente. E vai acontecer a mesma coisa nos bractes de pré-molares, caninos, tendo um momento de força aqui embaixo e tendendo a abrir a mordida. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa, primeiro, pensar em levar o ponto de aplicação da força, que era na coroa, lá na altura do centro de resistência do molar. E aí a gente vai usar um cantilever. Usando o cantilever, você tem a força sendo aplicada na altura do centro de resistência do molar até o mini implante. Então, você evita que o seu caso de mesialização de molar tenha um toque prematuro muito forte lá na posterior e a abertura de mordida. Só que, Renzo, a gente não pode, né, também achar que é simples assim. Então eu faço esse cantilever e tá tudo resolvido? Olha lá esse modelinho que eu preparei.
Eu coloquei um cantilever, né, simulando o centro de resistência do molar e apliquei a força com o elástico corrente. Olha o resultado do molar. O molar teve uma tendência de extrusão e rotação. E por que isso? Porque a gente tem que pensar também, Renzo, no sistema que a gente faz a força na vestibular do dente. Então, olha lá, eu tenho um centro de resistência quando eu olho por oclusal, que é o centro do dente. Se eu faço a força no tubo, eu estou fazendo ela longe desse centro. Então, eu tenho uma tendência, ou eu crio um momento para girar esse molar para mesial. Então, foi o que aconteceu. Danilo, então o que a gente faz para não ter esse giro? Simples, o nosso fio principal. Então, para fazer uma mesialização de molar, você deve estar em um fio, em um arco rígido. Então, isso aumenta a colocação do botão, aumenta a eficiência da mesialização. Tá, você vai acompanhando e aí, se você julgar necessário, você vai e coloca o botão ali. Exatamente. Então, fatos importantes aqui. Eu tenho que ter cuidado com o efeito colateral. Eu vou me preocupar também com essa rotação que o molar vai ter tendência. Ô Danilo, mas mostra um caso pra gente aí, mostra um caso seu, um caso clínico aí de Ótimo, eu ia já mesialização. mostrar um casinho pra gente O já... pessoal tá vendo que não é tão simples assim, né? Que não é só Exato. simplesmente passar. A gente vê muita coisa, Renzo, no Instagram, né? Instagram, Nossa, Facebook, muita coisa bonita, né? Que você põe um negocinho lá, mesializa o molar na hora. Não é assim, gente. É complicado, né? Então vamos ver aqui, ó. Esse caso aqui, né, era de um paciente adulto, né, já com os seus 30 e poucos anos. Aqui a gente já pode ver uma classe 2, né? 3/4 aí de classe 2, a perda de molar inferior, né? Extrusão do molar superior, angulação do segundo molar inferior. E ele não queria colocar implante, Renzo. Doutor, tem como fechar esse espaço? Tem como mesializar esses molares e depois mesializar toda a bateria para classe 1. Mas é difícil. Demora. Pelo caminho mais longo. Pelo caminho mais longo. Além de você ter que ter cuidado com todos os efeitos colaterais, ou seja, acertar a mecânica correta, isso leva tempo. Média na literatura, Renzo, de fechamento de mesialização de molar, né? De 0,3 a 0,5 milímetros por mês. Então pensa, em um espaço de um molar 10 milímetros, que você seja positivo, né? Que você ande meio milímetro por mês com o seu molar, você vai levar 20 meses. Então, não é uma coisa simples, né? Esse caso, como que a gente fez? Então, primeiro, se você tem extrusão de molar superior, você vai ter que intruir. Inferior, o cantilever de verticalização primeiro, e eu só começo a mesialização a hora que esse molar está em pé, ou está verticalizado. Então, primeiro você verticalizou para depois você mesializar. Primeiro a verticalização, depois a mesialização. E olha lá, né? Fazendo a mesialização, aqui já quase nenhum espaço mais. Né? Ao final da mesialização, a hora que você não tem mais espaço, aqui usamos um elástico de classe 2, né? 3,16, para a correção da classe 2 que ele tinha. Final do tratamento, né? A gente avaliando radiograficamente. Um detalhe importante, Renzo. Você só vai finalizar a hora que as raízes estiverem paralelas. E um tratamento de quanto tempo, Danilo? Renzo, a gente tem que avaliar, né? Tempo de tratamento é uma coisa muito complexa, porque tem vários fatores que influenciam, né? Então, o que a gente tem que avaliar, se você vai fazer uma mesialização de molar, é aquilo que eu te falei, 0,3 a 0,5 milímetros por mês. Força de oclusão, Renzo. Imagina que você está mesializando um molar, né, que é um dente que está numa região posterior, que é o que mais sofre com a oclusão. Né? Mastigação. Se o paciente tem uma parafunção, tudo isso atrapalha na movimentação. Então, você vai ter que avaliar. Então, esse tempo de tratamento
você vai ter que calcular. Pode colocar para fechamento do espaço 0,3 milímetros ao mês. Tá? Fora se ele tiver uma classe 2, que você vai corrigir com elásticos, né? Se ele quebra muito, se ele tem uma higienização boa, então isso tudo vai influenciar. Então esse caso aqui, né, ó, fechou bonitinho em classe 1, né, porque o segundo molar entrou no lugar do primeiro. Em cima eu uso a contenção de Hawley e embaixo a 3x3. E não faz nada aqui, não faz uma contenção ali onde fez a mesialização dele? Boa pergunta, Renzo. Então, hoje em dia, eu já deixo o tubo do molar e 2 brackets ou 2 dentes à frente com os brackets. E um fio, normalmente o 17x25 ou 19x25, dependendo qual foi o último fio que eu usei no paciente, né? Eu deixo ele conjugado para segurar esse fechamento de espaço e deixar com que haja, né, o equilíbrio da oclusão nessa área posterior. Então, não é só deixar a raiz paralela ao final. Você tem que segurar e esperar essa acomodação. Normalmente, eu deixo por mais 6 meses, de 6 meses a 1 ano, dependendo da quantidade de mesialização que foi feita. E a gente tem, por exemplo, nesses casos que a gente tem essas perdas dos molares na região posterior, principalmente os primeiros molares, tem gente que perde esse primeiro molar muito cedo, né? E a gente acaba recebendo pacientes no consultório com rebordo um pouco, vamos dizer, ruim, um pouco atrésico. Nesse caso, a gente faz a mesialização também? Olha, teoricamente, Renzo, você pode fazer a mesialização em qualquer rebordo. A gente vê na literatura, né, vários trabalhos mostrando que o fechamento de espaço de até 10 milímetros, todo o rebordo ósseo que tem ao redor do seu molar acompanha essa movimentação. Só que a gente sabe que na prática não é assim, Renzo. Eu já fiz muita mesialização que não deu certo. E eu comecei a estudar e verificar na literatura o porquê. E a gente vê, Renzo, que a grande vilã, né, para não dar certo essa movimentação dentária bonitinha, como a gente vê na biologia, são as forças. Se você usa forças muito severas, muito grandes, né, forças que não são ótimas, você vai ter problemas periodontais. Além disso, higienização do paciente. Então, Enzo, essa pergunta que você fez, ela é muito pertinente. Porque quando a gente verifica a literatura, né, a gente acha alguns trabalhos importantes. E eu gosto muito de seguir o que o Koch falava. Ele falava empiricamente, né, que ele trabalhou muito com mesialização de molares, que quando ele verifica que o osso na mesial do dente que ele quer movimentar, então aquele segundo molar que ele quer trazer para o lugar do primeiro, ele coloca o dedo para ver a espessura desse rebordo alveolar. Se, né, o paciente perdeu há muito tempo esse molar, ele vai ter aquele rebordo em lâmina de faca. Esse rebordo em lâmina de faca eu não mesializo. Se eu mesializar, eu vou provavelmente ter problema. Reabsorção óssea, reabsorção radicular, problema periodontal. Então, isso é uma coisa que eu faço sempre no meu consultório. Eu sempre analiso isso para saber se é seguro eu mesializar esse molar. Além de outros trabalhos, né? Como esse, que é um artigo publicado no American Journal em 2016. Então, ele fala que os molares mesializados apresentam a crista óssea suavemente deslocada para apical. Então, em altura, você tem uma perda suave de nível ósseo, sem que haja comprometimento periodontal. Existe também o problema da recessão gengival, Renzo. Pode ocorrer quando já há uma deiscência subjacente ao osso da raiz mesiovestibular do molar que você está mesializando. Então, são esses itens, né, que vão me definir se eu vou fazer uma mesialização ou não. Primeiro, tipo da maloclusão do paciente. Classe 1, classe 2 ou classe 3. Ou para onde que eu quero levar esse molar. Se eu posso ancorar nos dentes anteriores ou não. E o periodonto do
paciente? Quantidade de osso, né? Espessura óssea, altura óssea, que não é também aquele problema grande, e a qualidade do periodonto, a gengiva ceratinizada. Então a gente tem que preencher todos esses pré-requisitos aí para ter um sucesso maior nessa mesialização de molar. Exatamente, Renzo. Fazer esse checklist aí antes de fazer a mecânica. Eu vou mostrar um caso, Renzo, um caso meu, que houve recidiva, né? Tá. Então, olha que interessante. Foi um caso que eu tratei, aonde foi preciso fazer extração de 4 premolares, né? E a paciente, ao final do tratamento, ela não foi muito cooperadora em relação à contenção. E ela voltou ao consultório um tempo depois, reclamando que alimentos ficavam presos ali e tal, gerando desconforto para ela. Ela queria fechar. E ela estava meio insegura de colocar brackets. E eu dei uma solução para ela. Olha lá que interessante, então, Renzo. A gente tem um cantilever apoiado, né, no mini implante para mesializar esse molar. Só que este cantilever, em fio 17 por 25 de aço, eu fiz, ele sai do tubo, vai até o centro de resistência, a altura do centro de resistência do molar, e eu levo esse fio por dentro do furinho que tem no pescoço do mini implante. Então eu uso o mini implante como se fosse um tubo. E aí eu tenho aqueles efeitos colaterais de angulação e giro sendo vetados ou sendo anulados pelo centro de resistência aqui, pela altura do centro de resistência que eu levei o fio, e pelo tubo que está passando o fio, ou seja, o furo do mini implante. Então esse molar ele tem uma tendência de mesializar, fechando esse espaço. Só que tem o tempo. Sem a colagem de Brecht e tal. Sem colagem de Bract, somente um tubo e o cantilever lá apoiado no mini implante. Tempo para fechamento do espaço, calculo também 0,3 milímetros ao mês, né? Porque esse molar ele tem que vir de corpo todo para frente. E qual a manutenção e ajuste que você tem que fazer todo mês ali nessa mecânica? Todo mês, Renzo, ou de 15 a 20 dias, você pode atender o paciente até de 20 em 20 dias que a movimentação já aconteceu. Eu atendo de mês em mês, que é o normal fazer. Então, você somente verifica se o sistema está correto e troca a força do elástico, certo? Pode fazer com molas de níquel titânio também. Mas o ideal é você ver o paciente de tempos em tempos, porque pode ocorrer danos desse sistema, né? Então, você precisa estar atento para acertar. Ao final, ao fechamento, também você precisa colocar uma contenção. E nesse caso, você pode colocar uma placa de acetato. De 6 meses a 1 ano também, essa placa de acetato. Depois, noturno, com uma placa de Hawley, né, para você ter um controle disso, para que tenha um equilíbrio oclusal, para que você consiga ter uma certeza de que o resultado vai ficar estável. Muito bem, que aula, hein? Open bar de conhecimento hoje com o Dr. Danilo Valarelli. Você que está nos escutando aí pelo Spotify, você que está nos assistindo aqui pelo nosso canal do Telegram, você viu que o homem não é fraco não, né? Esse negócio de muito fácil, essas coisinhas de só colar a peça ali e puxar, o homem não gosta muito não, ele gosta de fazer o trem bonito mesmo, ficar boa a coisa. É ortodontia, Renzo. Não tem essa de alinhador, não. Vamos alinhar e nivelar? Não. A gente corrige. A gente tem que corrigir a oclusão, função e estética. Isso é ortodontia. Um tratamento ortodôntico ele é física, baseado em leis. Se você tem as ferramentas para fazer essas leis, para estar de acordo com essas leis na movimentação dentária, você vai fazer. Sempre da maneira mais simples e objetiva. Beleza, pessoal, só isso. Isso aí foi um bate-papo. O Danilo explicou para a gente a mesialização de molar. Considerações finais, Mito? Isso aí, Dr. Renzo. Bom, a mesialização acho que deu para dar uma pincelada aí por cima, que não é uma coisa simples, né? A gente precisa ter muito cuidado e seguir a mecânica corretamente para a gente fazer.
Agradeço você, Renzo, agradeço aí todos que fazem parte desse projeto, né? Desse canal. Para mim é uma honra participar desse projeto e sempre que precisar, a gente está aqui para esclarecer dúvida. É isso aí. Muito obrigado. A honra é toda nossa, viu, Danilo? Esse projeto do Relação Cêntrica. E fiquem ligados aí no nosso próximo bate-papo. Agradeço vocês que nos escutaram, que vocês nos assistiram. Fiquem ligados no nosso próximo bate-papo. Sigam nossas redes sociais. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Abraço, até a próxima. Valeu.